Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Hoje em mais uma série. Hoje é a nossa 15ª série live da nossa série sobre os cérebros. E hoje nós temos o Rodrigo Rabelo, que vai estar falando conosco, lá do Rio de Janeiro. E vamos estar abordando muito essa decisão. Nós entramos, de um tempo para cá, nós entramos no neocórtex, né? Mas quando nós falamos de decisão, onde é que está isso? Como é que isso funciona? Como é que isso vai viabilizar tudo isso, né? E algumas dicas que a gente pode dar para poder exatamente direcionar tudo isso. Bom dia, Flavinha. Tudo bem com vocês? Ana, Garcia, muito bom, Vera, tudo bem? Rose, muito bom ter vocês aqui, gente. O Rodrigo já entrou, vamos chamar ele aqui. Legal. Muito bom, muito bom. Manda um aviãozinho aí, convida o pessoal. Bom Rodrigo, dia. Bom dia! Como é que tá, Marcelão? Tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo bem. Que bom que deu certo aí da gente estar conversando. O Rodrigo, pessoal, que não... vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco, mas a gente tem uma história de tentar fazer essa live, vai e volta, deu certo, muda a data. E também tem de outros projetos, algum congresso, o último congresso que eu fiz também. Tentamos gravar, aí deu problema. Então, assim, finalmente a gente oficializou alguma coisa que vai estar registrado. Graças a Deus. Eu falei assim, uma hora a insistência vai dar certo. Que bom. Vai. Que bom que deu. O importante é não desistir, né? É aquele ditado que a gente tem, né? As pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Perfeito. Começamos muito bem com essa frase já, hein? A resiliência, não importa a velocidade, né? Se você toma a decisão, você alcança. Né? Okay. É verdade. E esse projeto não precisa ser obrigatoriamente um outdoor ambulante, ele pode ser pequenos sucessos que no final vai dar um grande sucesso. Muito bom, muito Exatamente. bom. É aquele ditado, a gente acha que a gente vai ficar lá falando de ditados, né? Mas na verdade são coisas que são a realidade e que às vezes a gente não se dá conta disso. É como se a gente ficasse meio que numa redoma, né? Num piloto automático. Mas se você olhar uma maratona, se ganha com o primeiro passo. Né? Então, muitas vezes a gente já quer começar logo de maneira grandiosa, grande, mas nem engatinhar a gente está engatinhando ainda, nem sabe. E aí, por isso que adorei quando você falar de decisão, porque eu acho que tudo começa por aí, né? Com o poder da decisão. Isso mesmo. E não esquecendo, a gente vai falar mais pra frente, mas só para fechar esse raciocínio, não colocando uma limitação de que você acha que você não é capaz. Uhum. É uma questão de resiliência, persistência e tempo. Não precisa ser perfeito, bora vai fazer. Rodrigão, exatamente. Fala, se apresenta para nós, por favor. Né? Nós já te conhecemos faz um tempão que eu não te vejo pessoalmente, mas a gente já se conhece, já temos formações, tempo junto, eu acompanho o seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse pro pessoal, por favor. Beleza, vamos lá. Primeiro é um prazer enorme estar aqui, Marcelo, no domingo aqui, tá compartilhando conhecimento. Sou fisioterapeuta de formação base, vamos dizer, né? Já estou formado aí desde 2002, então a gente está para quê? Quase 20 anos de formado, né? 18 anos de formado. Nessa caminhada dentro da fisioterapia, né? Fiz mestrado em bioengenharia, fiz pós-especialização em terapia manual com Salgado. Oi, Carlinha. A Carlinha falando ali. Carlinha, bom dia. Fiz dezenas de cursos dentro da terapia manual, Mulligan, Maitland, mobilização neural, fiz Pilates, fiz podoposturologia, ANM, fiz 2 escolas de osteopatia, né? Me formei pela Escola de Madrid, fiquei por muito tempo como monitor da Escola de Madrid, tive a grande honra e oportunidade de dar aula pela Escola do Salgado, na parte da terapia manual. Né, fiz a micro, só que o meu trajeto, né, eu acho que é um pouco diferente às vezes. Eu comecei na leitura para depois fazer a micro. Então eu já comecei a me apaixonar com essa questão emocional, do impacto das situações de estresse, do nosso dia a dia,
lá com o grande mestre Corbel. Então, fiz a leitura em 2008, refiz a leitura, fiz 4 formações onde a base é a nova medicina germânica, então é a minha grande paixão, vamos dizer, né? Um dos grandes pilares do que eu trabalho hoje é a nova medicina germânica, então fiz 2 formações direto com discípulos do Dr. Hammer, fiz formação em coaching em 3 escolas, virei trainer por um tempo de coaching, né, até com que eu montei toda uma formação minha, que é o mapeamento emocional. Hoje eu trabalho com o mapeamento emocional, né, sou especialista em saúde emocional, fiz psicoterapia holística, dei uma boa estudada na escola da psicologia adleriana, que é o que eu acho que conecta muito com o que a gente fala, com o que a gente prega, né, eu acho que é um pouquinho do que a gente vai estar falando. Então, assim, se for bastante coisa aqui, Marcelão. Mas é mais ou menos isso, um resumo geral é mais ou menos isso. Hoje, o que você faz, Rodrigo? Hoje eu trabalho com a questão de saúde emocional, né, através de pilares que a gente tem. Um dos pilares é vazios emocionais, é o autoconhecimento, é a nova medicina germânica, integrando. Porque muitas vezes eu vejo na minha visão de que não tem como a gente se curar, e quando eu falo cura, né, remissão, não é só de um sintoma físico. Né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela fala pra gente, saúde não é ausência de sintoma físico, saúde é o teu bem-estar físico, emocional, social, psicológico, né, que é a parte mental. Então, hoje eu trabalho com essa visão, né, trazendo essa questão do mapeamento emocional. O que na tua área, na tua vida não está boa, seja uma dor, um problema físico, né, ou não, que muitas vezes você está só vivendo aquilo porque você desconhece o porquê de você estar vivendo aquilo. Uhum. Muito bom, perfeito. Perfeito. E é interessante que como a experiência com todo esse currículo nos leva realmente a buscar cada vez mais fundo, né? E entender esse ser como um todo. Fantástico, fantástico. A Carlinha tá... Vou mandar um oi aqui pro Wagner, um amigo meu, Diogão. A Carlinha tá mandando assim, ó, manda esse aviãozinho para todo mundo aí, chama o pessoal, participa com a gente. Pessoal, e manda pergunta, vamos interagir, nós queremos contribuir com tudo isso. O nosso tema hoje ficou exatamente como essa decisão, né? Nós entramos no neocórtex, nós vemos falando do cérebro triuno, e agora nessa linha a gente vem falando da decisão. E quando a gente comentou e debateu sobre qual tema a gente podia abordar, exatamente que quando você pensa numa decisão, primeira pergunta, onde é que isso entra? Onde é que essa decisão, inicialmente, ela está dentro desse cérebro triuno? O que eu vejo, Marcelo, é que assim, a decisão em si está no neocórtex. Tá? A decisão em si, ela é do neocórtex. Eu falo que você tem uma diferença muito grande, eu falo isso muito para meus clientes, né? Hoje eu nem chamo tantas pessoas de paciente, eu chamo de cliente. Por quê? Para você ver como que a mensagem subliminar é importante. Paciente é aquele que muitas vezes espera. A pessoa ela espera o externo resolver, né? Então eu vou ao médico, ou eu vou a um fisioterapeuta, a um psicólogo, e eu quero que eles me dêem a solução. Só que a pessoa ela tem que entender que ela faz parte da solução. Né? É muito importante entender isso. Tudo que é de externo, de fora para dentro, a probabilidade de ter sucesso é pequena. Tudo que é de dentro para fora, a probabilidade é muito maior. Eu vejo bem na metáfora do ovo. O ovo, quando a gente quebra ele de fora para dentro, ele morre. É proteína para a gente. Agora, quando o ovo quebra de dentro para fora, né, é vida. Então, acho que a questão de decisão é justamente isso, é o teu despertar, é algo de dentro para fora. Só que antes de decidir, a gente passa pela escolha. Né? Eu vi alguém falando de livre-arbítrio, eu até falo daqui a pouco, se quiser, de livre-arbítrio, a gente pode entrar nisso, que é muito importante. Né? Até porque a decisão não infringe o livre-arbítrio. Né? A decisão é o livre-arbítrio, é a tua escolha. Né? Uhum. Mas muitas vezes antes da gente decidir, a gente tem que passar pela escolha. E aí a gente tem a falsa sensação de que por eu ter escolhido, eu tenho que ser preenchido. Então, quantas pessoas a gente ouve? Eu escolho melhorar, eu escolho emagrecer, eu escolho ter uma vida saudável, eu escolho mudar.
Aí para o nosso cérebro, porque aí pega a parte emocional, porque quando você escolhe, parece que tá entrando na parte do sistema límbico ali, aquilo tinha que ser suficiente. Só que na verdade a mudança acontece quando você decide. A diferença entre escolher e decidir é que na decisão eu compro tudo aquilo que vem junto. Então se eu quero emagrecer e eu decido emagrecer, não é só uma vontade. Eu vou fazer atividade física, eu vou fazer dieta, eu vou mudar padrão comportamental, eu vou... Porque você decidiu algo. E o cérebro, ele precisa disso. O nosso neocórtex, por ser a nossa parte mais nova do cérebro, muitas vezes ele precisa de uma diretriz. Né? Eu não sei se você já viu essa metáfora, amigo, você e o pessoal que está aqui com a gente, mas que, na verdade, a gente pode colocar como o neocórtex uma criança de 9 anos em cima de um elefante, que é todo o nosso paleocórtex ali, né? E o nosso arqueocórtex, que é o nosso subconsciente ali, o nosso sistema... né, límbico e o nosso sistema de sobrevivência. Então, se aquela criança de 9 anos, ela não sabe como direcionar aquele elefante, a força que ele tem é muito maior do que a criança. Então, por mais que a criança puxe para o lado esquerdo, se o elefante quiser ir para a direita, ele vai. Agora, depois que você aprende a adestrar, a comandar esse grande elefante que a gente tem aí, da nossa filogênese, da nossa sobrevivência, que é fundamental para isso, aí você consegue fazer com que essa criança ela comande aquele grande elefante. Só que muitas vezes a gente está onde? Pelo elefante, a gente está no piloto automático. Não traz, né, para o nível de conhecimento, para depois trazer para o nível de consciência, a gente não consegue fazer as mudanças. Então de cara, assim, essa decisão já meio que mostra que tomar decisão... Vamos lá traduzir isso. É uma coisa um pouco imatura. Por que eu falo isso? É uma coisa muito precipitada, não é uma coisa tão clara para o nosso dia a dia. Porque eu vejo você falando e vem na minha cabeça o seguinte. Eu vou tomar uma decisão. Eu sei que tem uma série de coisas embasadas naquilo que eu vou decidir. Mas eu não paro para analisar. Eu vou tomar decisão porque, assim, muitas vezes eu tenho um desejo, uma vontade. Vou emagrecer, que nem você falou, vou emagrecer. Mas eu não estou tão claro na minha cabeça do que eu vou ter que fazer para isso. E acho que isso entra num papo um pouco mais para frente, né? É saber onde eu estou, aonde eu quero chegar, mas que caminho que eu tenho que percorrer. Mas então, como é que eu tomo essa decisão? É tão aleatória assim, que talvez eu tome essa decisão baseado não tanto no livre-arbítrio, mas sim numa emocional, no emocional que tem um momento de prazer. A gente poderia falar isso? Eu quero emagrecer, estou no meio de um evento, todo mundo vai. Estou empolgado ali que a decisão é mais pelo emocional, não tanto pelo racional. Não a decisão em si, mas alguém colocou aqui, né, o eu posso e eu quero. Né? O eu posso, todo mundo pode. E o eu quero entra muito pelo emocional. O ato de decidir é quando você concretiza toda essa empolgação que você tem no evento em ações diárias do que você tem. Entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, Marcelão, o nosso subconsciente ele está toda hora comandando a gente. A todo momento. Então, eu vou sair, uma mulher vai sair para arrumar um parceiro, por exemplo. Um homem vai sair para arrumar um parceiro. Ele abre o armário dele, ou ela abre o armário. Tem lá trilhões de roupa. Se já no subconsciente dela lá, por padrões, porque ela ouviu, por crenças, por vivências, por coisas até transgeracionais, está lá que vestido preto e vermelho é o que conquista, ela não vai pegar o vestido azul. Uhum. Se ela não traz isso para o nível de consciência. Uhum. E ela vai agir pelo automático, ela vai ficar buscando, deixa eu ver esse pretinho básico, deixa eu ver esse vermelho, deixa eu ver aquilo. Ela não vai, a nível consciente, falar, não, o azul ele está melhor no meu corpo. Por quê? Porque ele está pela emoção das cores, nesse exemplo que eu estou dando. Então, uma coisa que eu falo muito é você viver de propósito. Quanto você vive de propósito real? Quanto você tem propósito nas suas ações? E isso não quer dizer que muitas vezes você não vai ser dominado pela emoção. Então, por exemplo, se eu decido ter um relacionamento saudável de propósito, pode ser que muitas vezes ali dentro daquele teu relacionamento você tenha o teu emocional falando. Então você, às vezes, age como um padrão que está lá atrás, que você foi criado, você dá uma resposta, você tem um jeito.
Mas quando você vive de propósito e você vê que aquele jeito não é o que vai manter harmônico, é o que faz muitas vezes você ir lá pedir desculpa, faz você mudar o teu comportamento, até você criar o quê? Um novo caminho neural. Porque o cérebro são as neuroplasticidades. Né? O nosso cérebro está condicionado num determinado caminho neural. O nosso corpo ele funciona para quê? Para economizar energia. Eu quero sobreviver. Para eu sobreviver, quanto menos decisão eu tomar, menos gasto energético eu tenho. Perfeito. Ponto. Então eu vou querer automaticamente ir para aquele caminho que já está trilhado. Só que a partir do momento que você começa, né, a decidir, a viver de propósito, a você olhar e falar, até mesmo se questionar o que está levando eu ter essa atitude. E aí entra o racional, né? É trazer para o racional. Eu tomei uma atitude, já estou mesclando esse límbico com o racional ali, né? Exatamente. Exatamente. Porque você começa a se tornar presente, é o que fala. Não é querer controlar, não é querer controlar a raiva. É fazer com que a raiva ela não surja, para ela não ser sequestrada pela amígdala. A gente não tem o sequestro da amígdala. Né? Então, como é que a pessoa que ela já está na crise de raiva, ela vai conseguir se controlar ali? Pela psicologia adleriana, consegue. Né? Pela nossa fisiologia, muitas vezes, para o hipocampo, a gente vai precisar esperar a raiva passar para controlar. Tá? E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu estava lendo um dos livros de Adler, né, de Alfred Adler, que ele contesta muito Freud, dessas coisas, mas, por exemplo, para ele, Marcelão, trauma não existe. Para ele, o que a gente fala de trauma, eu estou trazendo isso para justamente a gente ampliar. Não existe, o que eu quero entender, não existe a verdade. Né? Não existe aquela verdade absoluta. Existe como cada um vê. Então, na visão do Adler, ele fala que trauma não existe. A pessoa, uma mulher, ela foi violentada na infância. Ele fala que aquilo ali é um evento violento. Ele só se torna um evento traumático se você se aprisiona em todas as emoções e vem carregando aquele evento junto com você na fase adulta. Se você toma a decisão de se prender a ele. Exatamente. Ele fala, quantas mulheres sofreram violência na infância e nem todas têm o mesmo padrão. E nem todas são vitimizações. E algumas são bem-sucedidas, conseguem ter bons relacionamentos, conseguem ter um parceiro, conseguem constituir uma família, conseguem crescer, e outros não. Aí o que ela fala? Qual é a diferença? É a percepção. Então o que faz o evento ser traumático é a tua percepção sobre aquele evento. É você decidir carregar ele. Então a mulher que geralmente tem como dizer assim, uma resposta hoje daquele evento, né? Tem uma consequência daquele evento hoje, ou por não conseguir ter um bom parceiro, ou por ter dores, seja o que for, né? Ela está se aprisionando, ela está ali buscando, né? Eu podia ter feito diferente, eu podia ter gritado, eu podia ter avisado meu pai, eu podia ter avisado a minha mãe, eu podia ter percebido que aquela pessoa tinha uma má intenção, tipo, principalmente se for alguém da família, falar, eu podia ter percebido que o meu tio botou a mão na minha perna aquele dia anterior, ou se for um menino, né, podia ter percebido que o meu tio me chamou para tomar banho e aí pegou no meu pintinho naquela... Só que na verdade ele não está entendendo que ele era uma criança de 5 anos. Então, uma criança de 5 anos, ele não está... É uma verdadeira folha em branco. Ele não está moldando situações que estão vivenciando. E aí é uma questão de decisão. Quando eu saio do sentimento de culpabilização, eu não tive culpa. Eu consigo enxergar o ato do outro, né, como o ato do outro foi um ato violento. Pode ser porque ele tem uma doença, seja o que for, mas... E não eu tive culpa daquele ali. Você começa a tomar a decisão de mudar. Aí o teu cérebro, ele abre uma janela... E aí se você consegue implementar qualquer coisa, tipo, o meu parceiro não é meu tio, a minha vida não é responsável pelaquilo, e aí eu consigo realizar a mudança. Mas enquanto eu estou preso num sentimento de culpabilização, e aí entra a questão do auto-perdão, porque uma pessoa que está nisso, ela não se auto-perdoa. Ela pode até perdoar, eu perdoo o meu tio, mas você se auto-perdoa por ter vivido aquilo? Você é merecedora, né? É que até é o que Augusto Cury também comenta um pouco daquelas janelas killers. Ou seja, exatamente. São janelas. E aí entra essa decisão que você está falando. Na verdade, Rodrigo, não cortando você, eu acho que o que você falou agora é muito real. Eu sei que até depois a gente vai voltar um pouco, mas assim,
eu sei que essa decisão, essa folha em branco que foi moldada, também é regida pelas memórias, que não vêm só nossas, né? Vamos abrir o campo. Nós somos o resultado de algumas gerações. Até cientificamente nós falamos de 4, biblicamente de 4. Mas nós temos algumas memórias que podem fazer gatilhos. Mas isso não altera a decisão, não altera um pouco a possibilidade, a oportunidade da gente se colocar em outro ponto de vista. E reorganizar, fechar uma janela killer, abrir uma janela happy e vamos ser felizes. Eu só vou fazer um pouco, Rodrigo, se você me permitir, eu vou voltar um pouco, porque surgiu algumas perguntas bem legais. Sim. Eu quero que você repita o nome do livro que eles perguntaram, até se você ler também e quiser ir falando, fica à vontade. Porque eu acho que fica registrado para eles e eles vão ter o material para poder exatamente falar, pesquisar o nome do livro. Um dos livros que eu acho legal, para começar com essa questão do Adler aí que está falando, é O Poder de Não Agradar. Bom livro, hein? Né? Esse livro ele fala bem já uma introdução da psicologia adleriana ali, é uma conversa, né, entre um jovem e o filósofo que é baseado na adleriana e ele traz esses, né, insights sobre isso, né? O outro escrever aqui, ó, o Território, né? É um livro um pouco diferente que esse, né? Não, Memória do Território também é um livro que é diferente, mas vale a pena ler, sim. Ó, uma pergunta aqui, ó. Decisão está relacionada ao nível de consciência? Essa eu queria buscar de volta porque eu achei legal. Sim, com certeza. Porque é a mesma coisa que você está falando, Marcelão. Nós somos moldados a todo momento. Seja por heranças transgeracionais, que a gente sabe, como você mesmo abordou, são padrões de repetição que vem acontecendo, que a gente tem, tá? Seja por experiências que a gente viveu na nossa própria vida, tudo isso vai moldando quem o Rodrigo é, quem o Marcelo é, quem são essas questões. A gente só consegue mudar esse padrão quando a gente traz para o nível de conhecimento. Só que olha só, vamos lá, vamos pegar, né? A gente abriu um pouco o campo, vamos falar um pouco não entrando, mas para poder entender como que o nosso neocórtex pode estar funcionando e essa importância da questão da decisão. Eu sei que eu tenho um padrão de que eu não estou sendo bem sucedido, por exemplo, em relacionamento. Um exemplo. Não estou, tenho um dedo podre, acho que dei um dedo podre, eu quero entender. Aí eu vou e faço uma constelação familiar. Para abrir o campo, para entender, para ver o que está obscuro ali. O que a constelação ela vai fazer? Ela vai trazer à tona aquilo. Se você está repetindo o padrão, se você está olhando, se você não está tendo um bom relacionamento, que você botou o pai no lugar do parceiro, seja o que for. Ela abriu o campo para você. Ela trouxe, o que eu quero dizer com isso, ela trouxe o quê? Para o teu nível de conhecimento. Então agora eu sei o porquê que eu não estou. Agora, a pessoa só vai melhorar se ela decidir. Então, tipo, se eu sei que isso tem a ver, porque, um exemplo, eu estou olhando para minha mãe, porque eu estou achando ela sozinha, meu pai não está cumprindo o papel, eu estou olhando para minha mãe. Então, enquanto eu olho para minha mãe, eu não olho para a pessoa que está do meu lado, eu estou olhando só para minha mãe. E que para eu poder melhorar, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para frente e junto com a pessoa que está do meu lado, a gente tem o mesmo olhar. Esse é um dos padrões que eu tenho. Relacionamento perfeito, ambos têm que olhar na mesma direção. Aí eu olho. Quando eu olho, eu entendo que eu permito a minha mãe olhar para ela e para ela caminhar para frente para ficar ao lado do meu pai. Só que eu tenho que decidir. O que é o decidir? É fazer ação no dia a dia. Ela vai te ligar. Ai, filhinho, eu estou sentindo muita saudade. Ai, eu precisaria que você fazia isso. Ai, eu precisaria que você... E aí, nesse momento você fala, não, mãe, eu sou teu filho, eu não sou teu marido. Isso aí é função do pai, isso é função... Isso é uma decisão. Só que muitas vezes, quantas pessoas sabem, têm o conhecimento, mas não decidem. Não trazem... Eu falo, né? O que é consciência? É conhecimento mais ação. Porque eu só transformo o conhecimento em consciência, que é algo que eu faço e que daqui a pouco, se eu repetir, eu faço no piloto automático, quando eu coloco a ação no meio. E é interessante quando você fala isso, como a decisão, eu falo, por isso que eu comentei um pouco antes, acho que nós não temos a consciência da importância de uma decisão. Por quê? Um exemplo que você deu, eu estou sabotando a minha vida, porque eu não estou honrando a nova família que eu construí, né? E eu estou também sabotando a vida da minha mãe, nesse exemplo que você está falando, porque
eu não deixo ser uma resolução naquela família que é dela, que não mais pertence a mim. Eu vim de lá, eu sou grato, tá? Vamos só definir algumas coisas. Mas isso também serve para qualquer um. Seja um relacionamento com uma pessoa, seja a decisão de uma criança, seja alguém que você quer recarregar muito no colo, seja alguém que você quer prevenir que ele não tenha a mesma dor que você sofreu. Então a decisão disso tudo, quando você toma, não é somente sobre você. Eu chamo isso de egocentrismo benéfico. Vai ter o seu egocentrismo benéfico. Cuide de você sem fazer mal para os outros, porque você tem um propósito, você tem uma importância, você tem o seu valor. Então tome a decisão correta. Só que não tome a decisão que você deseja, onde você limita a possibilidade do outro também se melhorar. Né? Então a decisão ela é tem um pouco mais de consequência do que normalmente nós estamos vendo ou de imediato, né? Exatamente. Mas é exatamente isso, Marcelão. Muitas vezes por amor, né? E aí a gente acaba prejudicando o outro, porque não impede. E aí, até na infância. Por isso que eu falo muito dos... Né? A gente está falando de... Aí a gente pode entrar no detalhe, né? O que molda a percepção. E aí, cara, o que molda a percepção é 300 mil coisas. É a nossa herança transgeracional, é nossas crenças, é nosso vazio emocional. Só que eu gosto de trazer essa questão do vazio emocional exemplificando isso. Então, por exemplo, às vezes você tem um pai ou uma mãe que, por amor mesmo, o filho está tentando amarrar o cadastro, ele vai lá e amarra pelo filho. Aí o filho quer escolher uma roupa, a mãe fala, não escolhe essa roupa, é essa roupa que você quer. Aí o filho está tentando subir um degrau, o pai vai lá com medo de preocupar, bota ele lá. O que ele está fazendo? Ele está minando, né, uma necessidade de autonomia e desempenho daquela criança. E está criando um vazio emocional. De tomada de decisão. Exatamente. Aí o que acontece? Se eu mino a minha capacidade de porque eu sempre tive alguém para fazer por mim, eu sempre tive alguém para escolher a roupa por mim, eu sempre minimizou as minhas frustrações. Quando eu me torno um adolescente, um adulto, e aí a vida vai trazer isso para mim, como é que vai ficar a minha percepção sobre isso? Aí é quando a gente muitas vezes desencadeia os padrões comportamentais negativos, que aí pode ser uma pessoa que tem um padrão de dependência, que é aquele que só acha que consegue fazer se tiver alguém do lado. Pode ser o padrão dos emaranhamentos, que eu vivo a vida do outro e não vivo a minha. Pode ser o padrão do fracasso, porque aí eu não vou conseguir. Porque ele nunca teve isso na pequena infância dele, né? Até os 7, 10 anos de idade. Sempre teve alguém tentando fazer por ele. Mas eu fiz por amor, porque eu queria proteger, porque eu amava. Eu concordo, é por amor. Eu não estou levantando em questão o teu amor. Né? E a gente, como adulto, olhar para aquilo ali e começar a decidir fazer diferente. Uhum. Legal, não é culpabilizar, entendeu? Porque quantas pessoas batem no peito falando, não, mas eu sou assim porque lá na minha infância, o meu pai, a minha... Legal, eu entendi, você tem é isso que eu falo, você tem o conhecimento. Boa. Agora, o quanto você tem a consciência de que você agir dessa maneira está te prejudicando. Você agir dessa maneira é o que está fazendo você perceber uma situação como estresse e ativando um programa biológico que pode estar te dando uma doença. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E interessante como nesse exemplo agora, ele se migra, né, desse cérebro triuno. Ele vai agora como adulto tomar a decisão de conquistar uma mulher, mas na infância toda, na adolescência toda, sempre alguém fez uma coisa por ele. Então eu vou lá no meu arqueocórtex buscar uma memória, um caminho já pré-estabelecido, e a hora que eu chego, a menina olhou e me deu fora. Caiu o mundo, caiu minha vida. Então a decisão que eu vou tomar agora é não dar em cima mais de ninguém. Porque eu tenho um grande medo de tomar um fora. E aí essa sabotagem, né? Então você busca aquele não arqueocórtex e até ali. Eu acho interessante, na verdade é um conceito meu, eu pego como base um pouco sempre os princípios do arqueocórtex. Ou seja, é um pouco luta ou fuga. Então, se eu vou ter que decidir, sempre vai no luta ou fuga. Eu vou ter um comportamento. Até alguém comentou, mas é filho único. Tudo bem, é filho único, mas agora a questão é que a minha esposa é a minha mulher. Então, eu posso cuidar da minha mãe, mas eu tenho uma hierarquia de importância, de comportamento que eu tenho que decidir sobre a minha família. Porque a minha família é onde vai gerar vida, a minha família é onde eu vou perpetuar, a minha mãe faz parte, somos gratos, não estaríamos aqui sem ela, mas se existe alguma
eu não posso ser o que você falou, né? Voltar atrás, deixar de ser filho e ser pai. Você pode olhar para ela, cuidar e voltar. É o que você falou perfeitamente, sem descuidar de quem está do teu lado, e não você viver pela tua mãe, né? Ou ficar só olhando para tua mãe, né? E aí não tem como. E nesse exemplo que você deu, Marcelão, olha como a gente vive no piloto automático, se a gente não está presente para isso. Eu e você estamos na balada. Fomos para a balada. Tem lá, olhei para uma menina e falei, nossa, ela é linda, eu quero ficar com ela. Se eu tenho um padrão emocional da dependência, o que eu vou fazer? Eu acho que eu não consigo sozinho. Eu vou cutucar e falar, Marcelo, vamos comigo? Entendeu? Marcelo, vamos comigo? Não, aí você fala, não, cara, eu tô de olho no outro grupo. Não, cara, vai. Seja meu amigo, cara, vamos comigo. Porra, eu não vou conseguir chegar lá sozinho. Então, o que eu quero trazer com isso, desse exemplo, são situações simples do dia a dia que você, às vezes, não está presente do quanto, porque se você tem uma ação dessa, o quanto você está levando essa mesma comportamento para as outras áreas da tua vida. Eu quero montar um projeto, eu não vou sozinho. Eu quero fazer isso, eu não consigo sozinho. Eu quero montar uma clínica só se for com alguém. E assim, sucessivamente. Perfeito. Entendeu? E é fantástico isso, porque a gente entra na rejeição e no não. E olha a importância disso. Quando chega uma coisa negativa, exatamente a primeira coisa, ela pode te bater no teu arco ou córtex e falar assim, que decisão que eu vou tomar? Difícil, não vou. Não quero, tomei fora, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, ela te dá uma outra alternativa de falar assim, é difícil, é pegada. Eu vou possivelmente, a probabilidade de dar errado. Mas eu vou construir um novo banco de dados, uma nova neuroplasticidade, que vai começar a criar novos caminhos, aonde o tamanho desse não, o tamanho dessa rejeição já não vai começar a ser tão grande. Então, em resumo que eu quero falar, se a gente tem se nós fôssemos treinados desde a infância a entender que o não só faz parte de um pequeno obstáculo, mas que não te derruba, você vai olhar para o não e só vai dar risada e ser grato. Já mudou todo o conceito dessa decisão de racional, né? Então muda muita coisa. Sim, e trazendo um dado, né? A gente recebe aproximadamente, Marcelão, 40 mil nãos durante a nossa infância. Então, por isso que é muito mais fácil a gente olhar o negativo do que olhar o positivo. E aí entra quando a gente conhece, entra toda a nossa hierarquia que a gente tem do que você está falando, do cérebro árqueo, do palio e tal. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Entendeu? Então, a primeira coisa eu vou querer me manter vivo. Então, o teu árquice vai falar, se você já está acostumado com não, e aquilo ali é algo negativo para você, eu não vou tomar a decisão de enfrentar o não. Aí é parar para analisar. Entendeu? Tipo, realmente, o porquê que eu tô com aquele frio na barriga? O que é naquela situação? É a mesma situação que a gente deu. Tá bom, o Marcelo não quer ir comigo? O que de pior pode acontecer nessa? Eu tomar um fora. Tá bom, mas eu já tomei um fora se eu não tentar. Entendeu? Quando a pessoa entende, eu já tomei um fora se eu não tentar. Eu já tomei um fora se eu não... E aí, quantas pessoas vivem infelizes porque eles não trazem essa consciência, eles estão aprisionados num determinado padrão. Sabe? E aí quer se curar. Por isso que, assim, lá atrás, em 2015, 2014, 2015, quando eu tive essa clareza de que, cara, meus clientes na época, né, meus pacientes, na época eu falava muito de pacientes, não conseguiam mudar. Por quê? Porque eles não tinham autoconhecimento sobre eles não entendiam como que as decisões, como que a vida deles estavam impactando, eles queriam se curar. Sabe? E aí, eu lembro de uma senhora, cara, e se eu tiver, Marcelo, falando muito e saindo do assunto, você me traz, tá? Você sabe que eu, como bom comunicador, eu vou falando, entendeu? Mas, cara, eu lembro disso, que é muito importante, assim, que eu vejo isso, eu atendi uma senhora em Salvador, quando eu atendi em Salvador, com a micro, com tudo, mais presencial, hoje eu só faço atendimento online, né? Então não uso a micro, só trabalho com a questão do mapeamento emocional. Mas lá naquela época eu lembro que ela veio me buscando, ela tinha 81, 82 anos de idade, se eu não me engano, e ela veio me buscando por causa de fibromialgia. Né? Ela já tinha ido fazer vários tratamentos, fez tudo sobre fibromialgia e tal, e eu expliquei para ela, num conceito.
da nova medicina, dessa situação de estresse, que era fibromialgia, está se sentindo aprisionada, muitas vezes tem a parte agressiva ali, né? Numa situação de agressão eu não consigo sair, eu não tenho um caminho para tomar, a gente sabe que pega BA3 e tudo, né? Aquela coisa, situação de se sentir realmente muito oprimida mesmo, né? Sem fuga. E aí ela olhou para mim, riu e falou, já sei o que é, meu filho. Falei, que bom, no início da sessão, falei, que bom e tal. Você pode me falar o que é? Ela, posso. Eu casei com 16 anos de idade porque eu fugi do meu pai, que era opressivo. Ele não deixava eu fazer nada, eu não queria fazer nada, só me oprimia. E aí eu casei, achando que eu fosse ter a minha liberdade. Que eu fosse viver a minha vida com uma pessoa que eu gostava, que amava. E esse meu marido, que é meu marido até hoje, né, depois de 6 meses que a gente estava casado, começou a trazer as amantes para eu cozinhar para elas. E aí eu me via sem saber o que fazer, porque eu não podia me separar, porque eu não tinha dinheiro e eu não queria voltar pro meu pai, e eu não queria passar por aquela situação. E até hoje eu não aceito tudo que foi vivido e tal. E ela tinha 82 anos de idade. Aí depois veio meus filhos, que eu tive um filho com 17, aí tal, ela tinha 6 filhos. Né? E aí eu falei que eu não ia me separar pela família. Então, tudo aprisionando. E ela sem saber como elucidar isso. É claro que a fibromialgia não quer melhorar, independente da medicação, porque a gente sabe que a medicação vai trabalhar o bioquímico daquela pessoa. Se ela não mudar a bioquímica dela, que é através dos pensamentos, ação, Bruce Lipton já fala isso no livro Biologia da Crença, se a gente quiser, aquela medicação não vai fazer efeito. O problema não é a medicação é boa. A questão é o terreno, que não está preparado para aquela medicação. Né? E aí, né, eu trabalhei isso, cara. Eu falei, entendi. E você vai se separar hoje dele, agora que você tem essa consciência? Ele tinha 90 e poucos anos de idade, o marido dela que ainda estava vivo. Eu falei, e você vai se separar dela hoje? Ele falou, filho, hoje ele tá gagá. Hoje ele tá sofrendo Alzheimer. Hoje ele tá... Eu falei, entendi. Então me diz uma coisa, por que você ainda está aprisionado a tudo que aconteceu ao longo dos seus 82 anos de vida? Se hoje ele tá gagá, se hoje você... Falei, olha a sua vida hoje, o que você ganhou? Você está olhando negativo. Entendi. Não estou dizendo que não dói, não estou dizendo que não tem sofrimento, não estou dizendo nada disso para a senhora. Agora, e o Adler fala dentro disso. Dentro de uma dor, para a gente se manter, existe o positivo. O que você ganhou? Aí ela falou, eu ganhei minha independência, hoje eu posso viajar para países, hoje eu posso fazer isso, vou para casa dos meus filhos. Falei, tá, e o quanto você está olhando para isso que você ganhou, ou você está olhando para o que você sofreu? Aí ela parou, não falou mais nada, falou, vamos para... Tem mais alguma coisa, meu filho? Eu falei, não, deita ali na maca, fiz uma micro rápido. Ela voltou 60 dias depois, né, com 90% das dores melhoradas. Porque ela mudou a realidade dela, ela estava olhando para um lado, foi o poder da decisão. Aí eu falo, foi o Rodrigo que fez? Não, não foi, foi o poder da decisão dela. Eu levei para o nível de conhecimento dela, e ela transformou o conhecimento em consciência quando ela falou, porra, eu não vou mais ficar sofrendo pelo que eu vivi, eu vou agradecer pelo que eu tenho, pelo que eu estou vivendo, né? Por isso que eu falo assim, isso é uma verdadeira gratidão, né? E não a gratidão tóxica que às vezes a gente fala que sofre para falar, mas eu sou grato. Não. Eu falo, existe a gratidão tóxica. Aquela pessoa sofre e fica falando, não, mas eu sou grato pela vida que deu. Mas, cara, tu tá sofrendo. Entendeu? Pesado, né? Tá pesado, entendi. Você não precisa carregar isso. É a decisão. E mudar dói pra caramba. Eu não tô aqui querendo falar que não dói no teu paciente, não dói em você, não dói no Marcelo, não dói em mim. Dói pra caramba. Dói muito. Só que é uma questão de decisão. Perfeito, perfeito. E até, eu vou viajar um pouco aí, e trazendo isso num outro extremo, você falou de uma senhora. Esse final de semana, agora ontem, veio a Sani, que é uma osteopata de Curitiba, formação Conheço. medicina germana, fechou. Ela veio em Maringá e tal, atender a filha da Elke, e aí ela acabou atendendo a minha mais velha. Resumo do papo, a gente conversou algumas coisas. Exatamente a conversa, que era uma gestação gemelar, porque a gente estava tentando entender o comportamento da minha filha, que teve uma púrpura de Hero-Schleim, que é uma púrpura, uma doença autoimune, e por que aquele comportamento dela, né? Ela tem um comportamento muito de compaixão excessiva, né? Eu cuido, eu posso. E aí vê exatamente essa memória, essa energia, essa força, que estou falando de um óvulo, né? E aonde um óvulo prevaleceu e o outro não? Para onde foi?
né? Essa energia vital. E aí, exatamente, onde está essa memória? E aí se torna uma menina de 10 anos, onde tem um comportamento que exatamente está ali tentando compensar uma ausência. E aí também, já jogando um pouco da consequência, em resumo, temos uma informação de uma gravidez gemelar, temos um comportamento de compaixão excessiva, de autodesvalorização, mas e aí o que nós vamos fazer? E aí entra um pouco desse outro exemplo aqui que eu queria citar. Então nós fomos lá, olha, existe uma irmã, qual é o nome? Se ela nascer seria assim, ó, ela não teve a energia de poder vir, como fosse uma perca de gestação normal, mas não deu certo, veio só você, seja grata, obrigado, está mais leve, né? E isso se repercute na vida dela, porque muitas vezes ela também está ali no dia a dia dormindo, que aí já é um pouco de prática de resolução, eu tô com medo. Né? Na verdade, isso aí até da minha mais nova, mas ela tem medo. Eu falei, peraí, você tem medo por quê? Falei, eu tenho medo de entrar alguém, a gente mora em apartamento, você não vai entrar. Aí eu tenho que fazer o quê? Vai lá na porta, tá trancada, tá vendo? Aqui no quarto andar, você tá segura, janelas estão bem, as portas estão abertas, o quarto do papai e da mamãe está aqui, você tá seguro. Ela falou, tem lógica. Eu falei, então eu pego exatamente essa memória que eu quero dizer, dessas memórias embutidas, dessas crenças que podem ser, e joga para um comportamento. E é o que você falou, você trouxe ela para o racional. E isso foi uma senhora de 80 anos. Eu estou dando um exemplo de uma criança de 6, 10 anos. Mostrá-la ao redor e ela fala assim, tem lógica. Então significa, em resumo, que eu posso mudar? Sim. Por que não? Né? O que te aprisiona? Então isso é bem legal. É bem legal. Esse exemplo que você deu foi fantástico, uma experiência de vida, né? Mas ela também começa na infância. Sim. Sim. E na verdade, para a criança, a gente olha... Fala, Marcelão. Não, pode falar. Eu trazer um tema aqui, mas termina o raciocínio. Não. Eu só ia falar, na verdade, para uma criança, você está preenchendo as necessidades emocionais e evolutivas dela. Sabe? De segurança, de autonomia, de mostrar para ela que pode, de pertencimento e conexão, que é onde tem essa questão da segurança forte ali. Então é muito importante. Às vezes a gente acha que não. Na criança, principalmente a gente, né? Por às vezes estudar e entender de que o lado esquerdo do cérebro, que é o racional, sem entrar em lateralidade biológica, entrando em neurofisiologia, de que o lado esquerdo é o lado mais analítico, ele só vai maturar lá pelos 10 anos de idade. Então, meu filho é só percepção e o que ele vive. Só que você tem que caminhar com ele. Você tem que conduzir ele para isso. Perfeito. E aí a gente conduz, né, no preenchimento dessas necessidades. É esculpir realmente ele, como falaram aqui. Bem colocado. Uma das coisas que, para mim, na minha opinião, é a mais forte é a identidade e como é que chama a palavra? Me falhou. O direito de poder falar não. Sim. Entendeu? Falar assim, numa criança, eu falo assim, olha, eu sei quem eu sou. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você me dá um tempo para me pensar? Olha, eu quero esperar um pouco para poder te responder. Não, eu não gostei. Mas eu consigo explicar o porquê, não é um não à toa. Então, eu acho muito fundamental, pelo menos até os 6 anos, a construção disso. Sim, e na verdade, o que é importante entender, Marcelão, é congruência. A gente vive por congruência. A gente é um sistema. Se a gente for pegar e analisar sistemas, todo sistema ele vive por congruência. Ele não permite incongruência. Não estou nem entrando em leis sistêmicas, leis do Hellinger. Eu vi que tem gente que é constelador aqui e tudo. Não estou entrando nesse mérito. Mas só para entender, a gente como um sistema, a gente precisa ser congruente. A gente entra por congruência. Então você nunca vai ver, por exemplo, uma pessoa depressiva falando assim, nossa, eu tô depressivo, cara, tá difícil, tô triste, porque não tem congruência. O cérebro, ele buga, ele não compreende. Né? Então a gente tem a congruência. Né? Do mesmo jeito que você nunca vai ver alguém que ganhou na Mega Sena falar, nossa, tô tão feliz, eu ganhei na Mega Sena, sabe, aquela vida, uau, eu vou ter a vida dos meus sonhos. Isso não vai ter, por quê? Porque não existe congruência. Então, muitas vezes, numa criança, o que você tem que buscar para ela se tornar um adulto saudável, com as coisas, é a congruência. É buscar a congruência. O que é buscar a congruência? É perguntar mesmo para ela. Então, por exemplo, eu lembro de um caso, né, que talvez você pudesse fazer isso também com a tua filha, e eu sempre, quando são crianças, a partir de
6, 7 anos de idade, dá para você buscar um pouco dessa congruência. Eu lembro de uma mãe chegando para mim no consultório e falar, minha filha ela não consegue prestar atenção, ela foi diagnosticada com déficit de atenção, Rodrigo, e está indo muito mal. E aí eu falei, ela vai mal em todas as disciplinas? Primeira pergunta, porque déficit de atenção, ó, teoricamente, a pessoa não pode ir bom em nada. Exatamente. Ela tem déficit de atenção, ela não consegue ter foco, ela não consegue assimilar, ela não consegue fazer, né? Ah, não, ela vai muito mal em matemática, mas é só matemática ela vai mal? Matemática é maior. Eu falei, ó, mãe, a gente já tem um viés aí, porque déficit de atenção, ela tem que ir mal em tudo. Não estou dizendo que ela pode ter uma matéria que é um pouco melhor do que a outra, pode, mas a média, Isso. que é uma merda, a média, né, ela tem que ser ruim, porque ela tem déficit de atenção. Né? Aí a mãe falou e tal, e aí a gente vem buscando, ó, o que muitas vezes gera um déficit de atenção, é aquele medo frontal, a gente vem dando toda a explicação, que pode ter vivenciado, né? E aí a mãe fez assim, eu falei, o que foi, mãe? Ela, não, é porque meu marido fica falando pra minha filha, como você é burra, você ainda não aprendeu essa conta? Entendeu? Como você é burra, você ainda não viu isso? E tal, Aí eu falei, ó, mãe, então, isso é aquele medo frontal, provavelmente chega de uma maneira intimidadora, né, batendo numa mesa, ou estufando um peito e tal. Aí ela, parece que você conhece meu marido. Eu falei, não, eu tô falando da situação que você vive, né? E ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, a primeira coisa, o marido mudar o padrão de comportamento. Se não mudar, não vai adiantar fazer micro, não vai adiantar tomar Ritalina, seja o que for, porque tá ali. Então é a primeira coisa que você tem que ter a clareza. Tá, vou chamar meu marido aqui, você explica isso pra ele? Explica, ele estava lá fora com a criança. Explicou. Aí eu expliquei, aí o pai pediu desculpa, não sei o que, falou, tá, e agora? Eu falei, agora você tem que buscar a congruência da tua filha, porque ela tem uma fissura emocional. Eu falei, é igual um disco arranhado. Lembra a LP? Eu falei pra eles, que era da nossa época. O LP, quando você arranha, você sabe que aquele arranhão tá ali, mas você não consegue tirar ele. Nesse caso, a gente vai ter que tirar esse arranhão da tua filha. E como que a gente vai fazendo? Buscando a congruência. Como que você vai buscar a congruência de uma menina de 5, 6 anos de idade? Você vai chegar para ela e vai falar assim, filha, o que você precisa ter ou o que precisa fazer para você tirar uma boa nota em matemática? Aí ela, eu vou fazer isso? Eu falei, vai, você vai fazer aqui no consultório. Porque eu quero ver a resposta dela. Que legal, adoro essas coisas. Aí ela falou, aí a filha falou, ah, mãe, para eu melhorar em matemática, eu preciso de um fichário da Mini. Aí o pai já falou, um fichário da Mini, eu olhei pro pai assim, sorrindo, né? Aquela cara de felicidade, né? E aí, por que eu tô falando isso? O pai comprou o fichário da Mini, eles compraram, resumindo, para não ficar uma história longa aqui, pra gente não perder tempo. E a mãe depois mandou um WhatsApp para mim e falou assim, Rodrigo, a minha filha é outra. Ela gosta de estudar matemática, sabe? Ela vem me mostrar o fichário bonitinho. O que foi? Buscou congruência para aquela criança. E só ouviu a criança. Sabe? Só ouviu a criança, necessidade da criança. E buscou congruência. E aí, quando a gente fala, por isso que eu falo, o que a gente tem um hábito, e eu falo, um equívoco nosso, não vou falar um erro, mas um equívoco nosso, como terapeutas, porque independente se a gente é físico e trabalha com a micro ou o que for, a gente não deixa de fazer, né, atendimento terapêutico, vamos dizer assim, né, a gente quer falar o que a pessoa tem que fazer. Eu quero falar o que o meu pai... Ah, você está com uma situação de contrariedade, você tem que aceitar o seu sócio. Não, amigo. Isso é o que você talvez faria. Aquela pessoa ela tem a individualidade dela, ela tem ela. Para você poder trazer o poder da decisão, tem que estar congruente com o que é para ela. Perfeito. E para isso você tem que ouvir. Você Exatamente. Tem que não impor a sua vontade, né? Perfeito. Exatamente. Esse já me ajudou. Entendeu? Exatamente. Então eu falo assim, tá com dificuldade com filhos, ou, né, o que é congruente para você? Para, às vezes, né? Se a gente é um adulto, o que eu tô fazendo é congruente para mim? Porque às vezes você vai olhar e falar, não é congruente, eu não faria isso. Eu tô fazendo para agradar fulano, eu tô fazendo, né? Aí você acha que tá no neocórtex, na decisão. Só que você tá no paleocórtex ali, tá no teu sistema límbico, que é o medo da perda, é o medo da rejeição, é o medo da não aceitação. Perfeito. E a Samadeva, né, um curso que a gente fez, ele resume, de certo modo, na prática que ele faz, é trazer para o presente aqui e agora.
Então, toda vez, por exemplo, que a gente entrava dentro do curso, saía para o intervalo, ele fala, volta, senta, venha para o aqui e agora. O que é isso? Porque muitas vezes, nesse exemplo que você está dando da criança, o cara está onde? Está lá no trabalho dele, está lá na carência dele, está lá na memória do pai dele que gritava com ele também, e aí ele está olhando para a criança e fala assim, eu tenho que resolver. Porque pelo menos o entendimento que ele é autoridade na vida dessa filha, ele tem. Mas aí ele esquece que o gestor, a autoridade, também tem a responsabilidade de tomar uma atitude concisa, né? Boa. Sim. E aí ele faz o quê? Ele descarrega. Então ele não traz para o aqui e agora. Peraí, deixa eu trazer para o aqui e agora. Deixa eu estar aqui presente, deixa eu entender a necessidade, o que está acontecendo, e deixa eu ver, olha, minha filha não está bem. Mas eu não sou criança, eu sou adulto. Eu tenho que ouvir ela para ver o que ela está sentindo. Eu estou tomando atitudes muitas vezes com a minha carência de criança, mas agora eu sou adulto, mas eu não estou ouvindo a minha filha. E é exatamente isso que muitas vezes se torna tão simples, né? É o parar, o estar presente aqui agora, entender o que se passa ao redor de si e depois coletar os dados, né, que a gente fala, né? Deixa eu ouvir minha filha, deixa eu ouvir minha esposa, deixa eu entender o que se passa e aí automaticamente agora eu vou tomar uma decisão. Então é legal isso, muito boa ser. Deixa eu ver, vamos só responder essa pergunta, ó. Uma família tem 2 filhas, de 2 anos e 4 meses. Agora nasceu outra menina, a mais velha está sofrendo demais por uma recém-nascida. Como orientar? Isso aí. Boa, né? Boa. Busca, o que eu posso falar é busca congruência. Será que esses pais já chegaram para a filha e falaram, filha, é sua irmã, faz parte, veio para fortalecer a nossa família, veio para fortalecer o nosso sistema, né, e não diminuir. Então, o que precisa acontecer para que você não se sinta sozinha, né, ou para que você não tenha. E aí a gente, como pai, ou outras coisas que a gente pode fazer, é sempre trazer para junto. O quanto, né, eu lembro que, às vezes, os pais têm assim, você cuida da mais velha e eu cuido da mais nova. Cara, não, por que você não traz a mais velha para cuidar da mais nova junto? Sabe, vamos tomar banho todo mundo junto. Sabe, mas é um recém-nascido, tá bom, porque qual é a dificuldade de você botar a banheirinha no banheiro enquanto a tua mais velha está tomando banho, você está dando mais nova e você está integrando as duas? E por que tem que ter a hora do banho separado? Mas o bebê mais novo vai tomar vários banhos? Vai, porque ele vai fazer sujeira mais vezes e tudo. Mas no momento do banho da mais velha, por que você não integra? Então, o meu conselho é, pensa o que eu posso fazer para integrar. Sentiu esse porque parte, aí né? Eu não vou, exatamente, eu não vou me sentir rejeitado. Eu vou fazer parte, sabe? Perfeito. Vamos lá, eu estava atendendo uma cliente minha, né? E ela teve um filhinho com síndrome de Down, né? E estava tendo outras questões emocionais ali no todo. E ela tinha uma filha mais velha que tinha dificuldade de alimentar, de se alimentar, né? E aí ela falou, a fulana tá me dando muito trabalho, porque, cara, ela não quer comer, eu perco muito tempo. Eu falei, tá bom, você já pensou no momento em que ela estiver comendo, você levar o teu filho mais novo também junto e falar para ela, vamos lá, vamos ensinar o Pedrinho o que ele tem que comer de bom? Coisa simples. Sabe? E ela falou que, Rodrigo, fazer isso mudou. E às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa muito... Poder de decisão, a gente acha que tem que ser uma coisa muito grande. A gente é imbuído a isso, né? Lá no nosso sistema límpico tá, a mudança ela tem que ser dolorosa, a mudança ela tem que ser difícil, a mudança ela tem que ser extraordinária, eu mudei, vai ter fogos de artifício. Gente, não vai ter isso não. Sabe? Não vai ter. E é isso mesmo. Eu quero que você dê uma dica, porque o tempo corre, o tempo voa, mas eu quero que você fale assim, como resolver isso? Né? Como é que a gente está dando vários exemplos. Uma das coisas que você falou é exatamente isso. A gente olha ao redor e vê que talvez trazer uma criança com síndrome de Down talvez vai bagunçar. A gente tem medo da bagunça da comida, que eu posso passar um pano e eu esqueço do ambiente de relacionamento, de integração, de inclusão que vai dar pro resto da vida. Então, nosso pensamento, a nossa decisão, o que eu falo, parece muito limitada. Nós olhamos o aqui e agora, olha para aquela situação, vai dar muito trabalho. Então, não vou fazer não.
Não vou nem dar a oportunidade de talvez tentar para ver o que dá. Então se dê ao luxo, ao prazer, à oportunidade de tentar fazer diferente. Porque a receita do bolo que não está dando certo, você já sabe, velho. Então faça diferente, arrisque, mas mantenha um conceito. O que é, então, racionalmente falando, o que é importante para você? Para mim, é minha família. Eu tô indo para Curitiba agora, daqui a pouco estamos saindo agora, porque eu tenho que levar minha pequena, mas no médico amanhã. Quem vai? Todo mundo. Vai todo mundo. A pequena podia ficar, tá, temos Covid, tal. Não, ela vai, ela faz parte. Na alegria, na tristeza, vai todo mundo junto. E o problema da minha filha mais velha não é só dela, de todos nós, que não tem mais problema mais, né? Esquece, tá, acabou já. Então, assim, pense nisso, mude o mindset, mude a maneira de pensar e se permita, saia desse quadro limitatório, né? Mas dê uma dica aí, o que a gente pode fazer para falar, e aí, na prática, eu sei que eu sou um resultado do merdeiro todo. Na verdade, assim, eu gosto de resumir isso. Eu gosto de resumir isso numa frase, Marcelo, que é: viva de propósito. Você está vivendo de propósito, você está fazendo as coisas de propósito e não com um propósito. É diferente. Às vezes a gente faz as coisas com um propósito. Propósito de ter sucesso profissional, ou então eu faço isso, o propósito né? Mas você está vivendo de propósito, tipo, eu acordei de manhã, eu estou decidindo que meu dia vai ser o melhor dia. Às vezes você vai acordar mal. Pô, eu vou acordar lá embaixo, sabe? A gente não é robô, a gente não é máquina, a gente é humano. Então a gente vai acordar mal. Agora, quando você entende que você faz as coisas de propósito, você vai decidir e fala, cara, eu estou mal. Mas eu estou decidindo que o meu dia vai ser o melhor dia possível. Então, o que eu posso fazer para elevar a minha congruência? Entendeu? E aí, quando eu entendo isso, aí eu vou ver quais são os pontos congruentes de cada um. Uns tomam banho com música agitada, outros vão correr, outros vão fazer atividade física, seja o que for. Mas você está fazendo de propósito. Então, muitas coisas você está trabalhando de propósito, você está fazendo as suas coisas de propósito. Cara, eu estou decidindo que eu vou dar certo no que eu faço. Seja com a micro, seja com quem não for. Cara, é porque se a gente for entrar aqui, Marcelão, a gente vai demorar, assim, 20 lives para fazer. Porque, assim, às vezes as pessoas estão tão no subconsciente das coisas, que eu falo assim, trazendo até uma coisa que a gente fala, que quando eu li aquilo ali, porra, me deu um impacto, que você sabia, Marcelão, que vergonha, pessoas que têm vergonha, é algo que vai chocar, tá? Mas pessoas que têm vergonha estão praticando o pecado capital da soberba? Sério? Porque a pessoa que tem vergonha, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo do que o outro está falando dela. Né? E aí, se eu tenho medo do que o outro está falando, eu estou sendo orgulhoso, porque ninguém pode falar mal de mim. Todo mundo tem que concordar com o que eu falo. Todo mundo tem que aceitar o que eu estou dizendo. E isso é soberba. Que legal. Só que aí, qual é o impacto negativo que isso tem na nossa vida? A gente não vive quem a gente é. A gente não vive a nossa missão por medo do julgamento do outro, medo do que o outro tá para fazer. Então eu não exponho o meu trabalho, eu não falo do que eu faço, como eu faço. Ah, mas o que vão falar de mim, o que vão pedir, o que vão fazer? Amigo, apenas viva a tua essência, viva de propósito, sabe? Decida ser o melhor profissional que você pode ser. Saia da mesmice, da mediocridade, né? Porque médio é mediocridade. Então eu falo, cara, pior vida que você tem, vida morna. Porque a vida morna te mantém na zona de conforto. Ou você tem uma vida quente, ou você tem uma vida fria. Mas qualquer um dos dois vai fazer você se mexer. Agora, você viver uma vida morna, cara, você vai ficar... É a historinha do sapo, né? Como é que você se mata um sapo na água fervendo? Não é jogar Não é jogar o sapo na água fervendo. Porque quando a água está fervendo, ele cai e ele vai pular. Porque a água está quente. É deixar o sapo e ir aquecendo a água devagarzinho, porque aí vai ficar mole, vai ficar gostosinha, aquela merdinha tá gostosa, e aí daqui a pouco ele não consegue pular. Porque ele já teve todo o relaxamento, não tem. Então, quantas vezes a gente está vivendo uma vida morna, porque a gente não está vivendo quem a gente pode ser, porque a gente não decide. E decisão não tem a ver com o sistema límbico, não tem a ver com o arqueocórtex, tem a ver com o neocórtex. Né? Então, é você que decide. Isso é o bom. Por isso que nós somos diferentes dentro de todos os seres. É o nosso poder de decisão. Agora, o quanto a gente está usando isso? Rodrigo,
não vai dar tempo de eu despedir. Eu vou só te chamar de volta para não ocupar mais seu tempo, mas depois eu quero que você fale para o pessoal te seguir e despedir da galera. Rapidinho. Tá bom.